abraço a você, Celeste, desejando que vocês tenham realmente muito sucesso na sua gestão. Mas também quero fazer uma homenagem especial. Essa menina aí, na tela, chama-se Ana Flávia, é minha sobrinha. E a Ana Flávia fez ontem 6 anos de idade. E aí, logo que nós chegamos ao aeroporto de Ribeirão Preto, eu liguei para ela, às 8 horas da manhã. Tio Rogério, você não vem? Falei, não, Ana Flávia, tio Rogério não vem. Não vai na festinha de vocês, dos seus 6 anos? Aí vem aquela pergunta que corta o coração, né? Você não gosta mais de mim? Talvez seja esse um dos grandes problemas do leonismo, que nós precisamos aprender a administrar. Como é que a família da gente vai entender, vai se acostumar e vai participar de alguns eventos que muitas vezes nos afastem dos nossos familiares, exatamente para poder estar aqui. E eu digo isso com um prazer, porque felizmente nós podemos compartilhar esse trabalho. E antes que vocês façam aquela pergunta, você por aqui de novo, eu quero deixar claro que o Tuba e eu nos conhecemos há muitos anos e sempre entramos numa disputa de quem ia sair governador primeiro. E toda vez que eu falava com o Tuba, ele dizia, não, eu não vou não. Vai você. Eu falava, totalmente, vou. Mas podem ver por essa foto que foi tirada, se todos conseguirem observar, foi tirada em 2008, 2002, onde nós estávamos recebendo o prêmio do 28º Concurso Nacional de Publicações Leonísticas. O nosso mestre de cerimônia lá no fundo era o Duba. E já um grande politineiro conhecido no Brasil inteiro, sabia, e isso criou com a gente um relacionamento extremamente forte. Me trouxe para o LC6 desde aquela época, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. E eu preciso hoje comentar com vocês uma coisa que me aconteceu durante essa semana. Eu mudei tudo que eu ia falar, tudo que eu tinha planejado. Eu não vinha para dar uma palestra, falei para o Duba, eu venho para prestigiar a sua posse. E ele falou, não, vou perder a oportunidade, você vai vir falar com o PS6. Por isso eu estou sendo petulante nesse sentido, tomar esse tempo dessa importante reunião do Conselho Distrital para falar para vocês um pouquinho sobre a minha história, que é a história de muitos de vocês aqui, eu tenho certeza. Vocês se incomodam ou não? Pode ser? Desde criança eu sempre fui um rapaz, um menino muito tímido. Algumas pessoas dão risada, é impressionante. Eu falo isso, sempre tem gente que dá risada. É verdade. Sempre fui uma criança tímida, de difícil fazer amizade e relacionamento. E como eu tenho o dom do desenho, das histórias em quadrinhos, eu acabava me prendendo muito em histórias em quadrinhos. Eu vivia as minhas aventuras, as minhas emoções, meu dia, numa história em quadrinhos, fazendo histórias em quadrinhos. Fui crescendo, fui me desenvolvendo nesse sentido e acabei voltado todinho para a área gráfica, onde eu fiz publicidade e propaganda. E quando eu fiz publicidade e propaganda, quem trabalha com área gráfica, que também trabalha com área gráfica aqui nesse auditório, algum gráfico, alguém da área gráfica, fala a verdade, produção de projetos gráficos é um negócio meio solitário, não é? É um negócio meio isolado. Não dá para 5, 6 pessoas trabalharem no mesmo projeto gráfico. Então, automaticamente, a gente acaba ficando um pouco mais isolado, um pouco mais... E isso foi uma forma de superar a timidez. Quando a gente começa a se desenvolver profissionalmente, e essa superação, esse trabalho, me levou para uma empresa chamada Companhia Suzano de Papel e Celulose. E nessa empresa, eu fazia todo o material de treinamento dos facilitadores. Você imagina que alguém ia dar um treinamento,
as apostilas, o material didático, os slides, que na verdade naquela época nem existiam, ainda eram transparências de retroprojetor, tudo eram feitos ali pela minha atividade. Velho não, por favor, velho não, antigo, usado. E eu fazia esse tipo de trabalho. Até um dia em que o diretor da empresa, Rafael Parri, chegou para mim e disse o seguinte: nós vamos ter um treinamento hoje à tarde de segurança no trabalho para engenheiros da área de celulose. Eu sabia disso, todo o material que tinha feito, tinha preparado. Aí veio a notícia: o facilitador não veio, ele está doente. Você é o único que sabe o conteúdo do material. Você está preparado para falar com esse público? Eu falei, não. Ele disse, ótimo, então o curso começa às 2 da tarde. Imaginem um tímido numa sala com 30 engenheiros e técnicos da área de celulose e eu devo falar sobre segurança do trabalho. Foi uma merda. Foi muito ruim. Não, e foi literalmente. Tive uma diarreia de 2 dias, eu sei. Aquilo mexeu emocionalmente comigo. Não, eu não estava preparado. E achei que era o fim do meu trabalho. Porque afinal de contas não havia condição de dar um passo adiante se você não conseguisse superar novamente uma barreira na sua vida. E essa superação veio com uma frase de Cora Coralina que dizia o seguinte: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Quando eu ouvi essa frase, quando eu tomei conhecimento desse trabalho, quando eu procurei entender o que Cora Coralina dizia, eu me motivei para começar a fazer treinamentos. Eu já não fazia só material, eu comecei a dar os treinamentos também para grupos pequenos, 20, 30 pessoas, salas pequenas. Por favor, muito obrigado. Mas eu também fazia o treinamento. E isso foi desenvolvendo na minha vida uma forma interessante de trabalho, até que meus pais, que eram coordenadores de uma pastoral na Diocese de Mogi das Cruzes, me convidaram. Pai convidando é um negócio meio difícil, né? Na verdade, eles me intimaram para dar uma palestra numa igreja para 150 casais. E eu disse, não vou. E eles me ameaçaram, iam me desertar. Falei, grande ameaça, não tenho nada para herdar, então não ia valer nada. Grande coisa isso, né? Aí então minha mãe me ameaçou para que eu levasse uma surra de vara de marmelo. Quem já apanhou de vara de marmelo sabe o poder de persuasão desse instrumento. Então eu disse, vou, claro, lógico. E fui eu falar para uma plateia de 150 casais aproximadamente sobre um tema motivacional da igreja junto à pastoral. Isso foi o motivo de superação naquele momento. Eu tinha 45 minutos para falar. A minha palestra estava com 2 horas e meia, eu não conseguia terminar aquele negócio. E eu estava cada vez mais me enrolando na palestra, quando então eu resolvi, terminei a palestra, veio aquele monte de gente conversar com você depois, até hoje eu não sei. As pessoas que vêm conversar com você depois da palestra, não sei se vêm te parabenizar ou se vêm se solidarizar com você. Alguma coisa acontece. Mas eu me lembro de uma mãe com um menininho sardento, ruivinho, e ele disse para mim o seguinte: a sua palestra é uma droga. E a mãe dele tentando amenizar: ah, não liga não, esse menino só fala o que os outros falam, só repete o que os outros falam. Achei ótimo isso. Foi muito interessante esse momento para mim. Mais uma vez eu precisei me superar. E eu decidi que estava na hora de criar coragem e trabalhar naquilo que eu havia descoberto, que era traduzir a aprendizagem. Aprender e traduzir a aprendizagem.
E cheguei para o meu pai e disse: pai, a partir de hoje eu vou trabalhar com treinamento para as empresas. Vou preparar e dar o treinamento para as empresas. E meu pai, no alto da sua sabedoria e do seu alto grau de motivação, começou a frase da seguinte forma: mas meu filho, quem é que vai te contratar? Eu fiquei com trauma da palavra mas. Porque toda vez que alguém vai conversar com você e começa com mas, pode esperar que venha borrada aí. Mas, olha, a sua ideia é ótima, mas, puxa que bela palestra, mas, o presidente de clube vira para os seus novos associados: que beleza de ideia, novo associado, mas, pronto, o novo associado já quer saber das portas do Rotary. Então, estava na hora de eu superar essa situação também, do mas. E nessa superação, acho que virou um pouquinho aí a tela, não virou? Se vocês puderem dar uma olhada aí, acho que virou um pouquinho o projetor, por favor. Nessa situação toda, virou um pouquinho aqui, se alguém puder acertar, por gentileza. Nessa situação eu comecei a dar palestra para as empresas, me meti em cada buraco que vocês não fazem ideia. Fui dar palestra até embaixo de escada, de prédios, para um grupo de funcionários. Era uma coisa fantástica. Só que no meio dessa palestra, numa dessas palestras, eu conheci este casal, este homem que era o engenheiro de uma empresa, seu nome é Casimir Jovens. E ele me convidou para um jantar num clube de amigos em Mogi das Cruzes. E eu fui no jantar a primeira vez, fui no jantar na segunda vez. Na terceira vez ele me chamou e convidou novamente: vai essa noite no jantar. Falei: vou, ótimo, vai de paletó e gravata que você vai tomar posse. Falei: que maravilha, adorei esse ritmo. E aí então eu comecei a trabalhar com o Lions Club. E este é o meu Lions Club, o Mogi das Cruzes. Um Lions com 52 anos de existência, um Lions com 43 associados, e hoje, padrinho de 2 outros Lions dentro da nossa cidade. Mas é legal que um governador do distrito resolveu fazer um conselho distrital em Mogi, um fórum, um conselho distrital dentro da cidade. E aí esse governador disse o seguinte: eu quero um palestrante motivacional. Vamos chamar alguém de Rotary? Foi ótimo isso. O presidente do meu clube na época queria morrer. Onde já se viu? Um público de Lions vai ter que ouvir o pessoal de Rotary falando nada contra o Rotary. Eu também já dei palestra em Rotary Club, sou o companheiro Paul Harris também. Mas fica naquela situação, né? Bem, o presidente do meu clube disse o seguinte: não, nós não vamos trazer alguém de Rotary. Nós temos um palestrante profissional aqui no nosso clube e ele vai dar essa palestra. Naquele momento eu era do Lions Club Mogi das Cruzes, e quando eu enfrentei aquela plateia de 300 e poucas pessoas, eu já comecei a ser um associado do distrito e não mais do seu clube. Você só cresce no seu clube quando você sai dele e começa a participar das atividades do distrito, seja no conselho distrital, seja no comitê assessor, principalmente uma convenção. Mas é aí que você começa a conhecer as pessoas do leonismo, e é aí que você começa a conhecer as experiências das pessoas. E eu subi naquele palco para falar para aquelas pessoas, e eu reconheci uma pessoa ali no meio. Eu conheço aquele homem, foi meu professor na faculdade, ele é de Rotary, e está ali no meio da plateia. E aí a pessoa que me apresentou disse o seguinte: se você fizer qualquer bobagem, a gente chama ele para terminar. Motivacional pra caramba, né? Tive que superar essa situação também. E nessa superação, na plateia estava este homem, Sérgio Palandri. E o Sérgio Palandri me disse, ao final até hoje eu não sei se ele veio se solidarizar comigo, ou se ele veio me agradecer, mas ao final da palestra ele disse assim: vou precisar de alguém para me acompanhar em alguns treinamentos. Você quer ir comigo? Eu falei: vou. Primeiro treinamento, estreito. E lá saímos nós,
para o LC6. Vamos lá para Estreito. Foi o fórum leonístico que foi realizado, o Mutuba era um dos coordenadores, o Clóvis, e fomos para Estreito para trabalhar nessa atividade. E ele falou, olha, tem outro trabalho em Campinas, você vai? Vou! Passou o tempo, ele me ligou, tem outro trabalho em Belo Horizonte, você vai? Eu falei, vou! E fomos juntos. Tinha outro trabalho em Curitiba, ele disse, vamos? Eu falei, vou! Tinha um trabalho em Porto Alegre, vamos? Vou! Tinha um trabalho em Tubarão, Santa Catarina, você vai? Eu falei, vou! Vai mesmo sozinho, porque eu não posso ir. Isso certo. E mais uma vez, estava eu na frente de uma plateia tão simpática como esta, sem conhecer absolutamente ninguém e sem meu mestre Sérgio Palante do lado. O que eu ia fazer? Eu tinha que buscar superação. E a gente encontra essa força exatamente no companheirismo, na amizade, nas pessoas que nos servem. E aí comecei a dar algumas palestras de Lions Club por vários distritos. Eu já não era mais só do LC5, agora eu já era do LC11, do LC6, do LC3, do LC4, do LT1, do LT2, já era alguém fora do meu próprio distrito. Como isso é bom para a gente, como é gostoso para a gente poder participar desse tipo de atividade. E aí alguém chegou para mim e disse, por que você não sai para governador? Pronto, Deus. Eu recebi 3 convites para ser governador do distrito. Primeiro eu não podia ir, porque eu não tinha condições financeiras. Ser governador precisa ser muito rico, extremamente rico. Precisa nadar em dinheiro. Para ser governador tem que ter muita grana. E eu não tinha condição naquele momento. Desculpe, PDGs presentes, mas isso é você do Tatão, é você também vai levar. E eu não tinha condições naquele momento. Na segunda vez que eu recebi o convite, minha domadora Ione descobriu um câncer, praticamente no mesmo momento. Meu pai também descobriu um câncer. Meu pai faleceu em junho e a domadora Ione faleceu em outubro do mesmo ano. E eu tive mais uma vez que buscar superação. Até que não teve mais jeito. Aceitei o convite porque Deus pôs na minha frente uma segunda chance ótima chamada Paulinha Andrade. E essa mulher me deu a força suficiente para aceitar o meu terceiro convite. Estou eu aqui no meu colegiado de mãos dadas, junto com meu companheiro Tatão, buscando também um sucesso como governador no ano que vem. Acontece uma coisa extremamente interessante só no LC5, no LC6 não acontece, mas no LC5 aconteceu. Quando você começa a fazer um trabalho, a primeira coisa que eu ouvi na primeira aula de segundo vice-governador foi: cale a boca. Vice-governador não fala nada. Quem brilha é o governador, não é o vice-governador. Foi a primeira aula que eu recebi. Olha que motivação. Um homem que dá palestra pelo Brasil inteiro acabou recebendo esse recado: cale a boca. Ainda me lembro do nosso orientador que disse o seguinte: vice-governador serve calado. Eu me senti um criado mudo. Mas era um motivo de superação. O problema é que você dá palestra para todo mundo, você fala, você se expõe, e quando você vira vice-governador, você recebe essa orientação. Você recebe, porque você precisa mudar algumas atitudes, posturas, comportamentos. Estou falando alguma bobagem, PDGs presentes? Precisa mudar realmente? Não é verdade, Vitar? Precisa mudar algumas coisas para ser o exemplo, porque você passa a ser a vitrine do distrito. Acontece que as pessoas do seu distrito não receberam essa informação. E aí, os olhos começam a crescer. E os olhos começam a olhar você a toda hora. E aquela pessoa que falava, dava palestra, hoje não fala mais. Virou um mascarado.
você tem que superar. Talvez seja o maior desafio de quem está se preparando para a governadoria, como cada um dos governadores aqui se prepararam, como o Tuba se preparou até o ano passado, e como o Tatão, o Zé Mário e eles estão nos preparando. Mas é importante saber o seguinte: sábado passado, na instalação do CD do Roberto Mantovani, do meu distrito, ao terminar o trabalho do CD, onde eu fiquei quietinho, juro por Deus, veio uma senhora e disse para mim assim, uma senhora que eu não conheço, ela é companheira Leão, mas eu não me lembro dela. E ela disse, nossa, tanta gente fala mal de você, você não é bem isso, né? Você não é bem isso que fala, tanta gente fala mal. Como tanta gente fala mal de você? Este é o grande problema do ser humano que está no leonismo, no Rotary ou em qualquer comunidade social. E foi isso que eu aprendi nessa semana. E tenho que superar, e cada um de vocês precisa superar isso. Sabe por quê, gente? Por uma questão muito simples. Foi exatamente nesse momento que eu me perguntei o que é que falta no leonismo. Façam essa reflexão. No leonismo nós temos organização. No leonismo nós temos história. No leonismo nós temos projetos. A história nos garante passado, os projetos nos garantem o futuro. No leonismo nós temos recursos. Clóvis acabou de passar todos os recursos que o LC6 tem para poder investir este ano no seu distrito. No leonismo nós temos respeito, reconhecimento e credibilidade. Então o que é que falta para o leonismo? Eu diria para vocês, e se você prestar atenção nessa frase, você pode falar tudo o que você quiser, você pode estar sempre próximo do seu companheiro, do seu clube, do seu distrito, mas sem amor, nada disso acontece. É importante lembrarmos que antes de amarmos o nosso próximo que está na periferia, o necessitado, o carente, a gente precisa ter amor dentro do nosso clube, entre os nossos companheiros, a valorização dos companheiros, companheiras e donadoras, a valorização dessa juventude leonística. São eles que farão o seu clube daqui a 20 anos. Ou você acha que é eterno? Eu vejo tanto... Gente, eu não estou falando por leitura, eu estou falando de experiência. Você vai num lugar como Alta Floresta, na esquina do Pará com o Amazonas, e você vê um clube do LB4, cuja média de idade é de 65 anos, nada contra a experiência dos companheiros e companheiras, mas o que será esse clube daqui a 10 anos? Se não investir numa juventude leonística, se não investir no clube de Léo, se não transformar donadoras em companheiras leão, se não aumentar a nossa atividade, o que será do nosso clube se nós não tivermos isso? Estão me ouvindo bem? Agora sim. É importante desenvolvermos o amor entre os nossos companheiros, porque isso eu senti essa semana. E isso me fez mudar toda a minha atividade. Tudo que eu ia falar. Tá, algum problema? Mas não tem problema. Se vocês me ouvirem bem. Com o fio ele não vai ser muito legal, acho que vai limitar um pouco. Agora, entenda o seguinte: nessa hora me vem o Tuba com esse. O Tuba e a Celeste com esse slogan: amados no servir. Gente,
Amados, o servir não é só simplesmente amar aquele que realmente está precisando de um serviço, Leonardo. Não. Você precisa ser amado no serviço dentro do seu próprio meio social. Nossas obrigações no Lions Club. Pois não. Nossas obrigações no Lions Club, todo mundo sabe quais são ou não? Sim ou não? Sim, não? Quais são? Mais ou menos? Que ótimo ver isso. Nossas obrigações no Lions Club. Primeiro, cumprir os estatutos do clube e do Lions Internacional. Essa é a nossa primeira obrigação. Eu preciso, muito obrigado. Muito obrigado. Eu preciso cumprir os estatutos do Clube de Lions Internacional, não tem outro jeito. Não adianta você procurar e cumprir e prometer a ética quando você faz o seu juramento e depois no seu dia a dia você ser um pilantra nos seus negócios. Não adianta você falar que eu vou conseguir todo o êxito e pleitear toda a remuneração justa e devida, mas que eu não preciso derrubar os outros. Eu não posso falar isso só dentro do Lions, se eu não viver isso no meu dia a dia. Então sim, é preciso cumprir os estatutos do Clube de Lions Internacional. Eu preciso comparecer às assembleias. Eu sou companheiro leão, mas só vou no meu clube quando me interessa. Eu sei que isso não acontece com a SC6, mas a SC5 está cheio disso. Eu sou companheiro leão, mas só vou no jantar. Olha, nós vamos fazer um comitê assessor. Ah, não vou não, não é obrigação minha. Vai ter um conselho distrital, o primeiro conselho distrital de instalação do gabinete lá em Franca. Ah, vou não. Então é importante sim comparecer às assembleias. É importante cumprir com as suas obrigações financeiras. Sabe por quê, gente? Porque clube nenhum sobrevive se não tiver as suas taxas distritais, as suas taxas internacionais realmente adequadas. Aliás, não estou falando só de Lions. Qualquer organização mundial não sobrevive se não tiver o mínimo de recursos para isso. Prefeito Brodowski, bem-vindo, hein? Seja bem-vindo. Nós precisamos pensar sempre na nossa atividade e nas nossas obrigações financeiras. E olha, é interessante pensar no seguinte: o seu clube não deixa de pagar uma taxa distrital se o nosso companheiro não paga, tá? Alguém tem que pagar por ele. E nessa hora é que a gente se preocupa com a manutenção da organização. Eu preciso manter e fortalecer o quadro social. O quadro social do meu clube não é só responsabilidade do presidente ou do diretor de associados. O quadro social do clube é responsabilidade de todos nós. E aqui eu vou fazer um desafio. Donadoras presentes, por favor, fiquem de pé. Donadoras presentes, por favor, fiquem de pé. Donadoras, apenas as donadoras presentes fiquem de pé. Eu quero, antes de mais nada, pedir uma salva de palmas às donadoras. Porque é fato. Não senta não, minha filha, mas tudo bem. Donadora que fala pro leão, tô com dor de cabeça, o associado não vai pro clube. Pode ficar de pé, donadora, por gentileza. Tá cansada, minha filha? Vai cansar mais. Das donadoras presentes, temos ficha aí, Dudu? Quais de vocês querem se tornar companheiros leão hoje? Esse é o desafio. Quais de vocês querem ser companheiras leão hoje? Aonde? Vem pra cá, vem aqui pra frente. Vem aqui pra frente. Eu estou falando de plano familiar. Vem aqui pra frente. Vem aqui pra frente, donadora. Vem aqui. É assim que a gente
quadro social. Vem aqui para frente, doadora. Seu nome? Gordinha. Gordinha. Sônia. Sônia, do Lions Clube Orlando. Sabi. Silvia Taquatinga. Cristina Jabuticabal. Tem mais alguma doadora? É plano familiar. Você não vai pagar a mesma mensalidade do seu associado, não. Tem mais duas doadoras aqui. Qual é seu nome de tudo? Neuza de Cravim. Lina de Passos. Lina de Passos. Está aqui, governador, as novas companheiras do distrito LCC. Uma salva de palmas para as novas companheiras dela. E ó, Paulinha e eu queremos ser os padrinhos destas companheiras dela. Gente, elas não vão deixar de trabalhar como as doadoras trabalham, não. Só que agora elas terão vez e voz, e serão ouvidas, e poderão amanhã estar sentadas na governadoria do distrito LCC. Parabéns a vocês. Por gentileza, depois vamos pegar aqui, pode vir, vai cuidar das fichas delas. João, secretário, depois vai conversar com vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, uma salva de palmas para as nossas companheiras dela. Você, tá bom? Gente, isso é fortalecer quadro social, gente. Isso é trazer gente para o nosso movimento. Isso é fazer com que as pessoas entendam, porque é muito fácil falar de Lion, mas é difícil, Vioto, a gente praticar leonismo. Sabe por quê, minha gente? Por uma questão muito simples. As pessoas só amam aquilo que conhecem. Se você não conhece Lions Clube, não espere amor, não espere comprometimento. Amor a gente consegue quando conhece, e o leonismo nos privilegia para isso. Sejam bem-vindas as novas companheiras leão. Nós temos que praticar o nosso código de ética e atender os propósitos do Lions Internacional. E é assim que a gente vai criando essa atividade. E é assim que nós vamos melhorando o leonismo. Gente, a superação só acontece quando a gente se dedica. A superação só acontece quando a gente se compromete. Se o seu clube está devagar, quase parando, se o seu clube está patinando, e eu sei que isso não acontece no LC6, mas acontece no LC5, se o seu clube está patinando, conheça o leonismo, vá atrás das informações, traga gente sangue novo para dentro do seu clube. As obrigações de Lions Clube, infelizmente, não contemplam esta palavra: ser feliz. Eu acho, sinceramente, que das obrigações de Lions Clube, a primeira delas, governador, a primeira delas, Piton, meu amigo, é ser feliz. Você sai da sua casa pelo menos uma vez por semana, você paga uma mensalidade e você não tem felicidade, você não se realiza, você não sente tesão pelo movimento, desmotiva ou não? Dá vontade de ir embora ou não? Você só ouve coisas negativas. Ah, meu clube é assim mesmo. Ah, não, eu sei que isso não acontece no LC6, mas no LC5 acontece muito. Ah, meu clube é desse jeito.
não vai mudar nunca. Eu preciso ser feliz e querer ser feliz. Eu quero sair do meu clube feliz da vida por ter passado um dia, uma noite, um jantar, um evento, uma feira de saúde. Eu quero ser feliz no leonismo. Eu pago para trabalhar. Eu preciso fazer deste momento um momento feliz. Minha gente, Paulinha e eu queremos voltar para Mogi das Cruzes felizes por ter saído de lá ontem, por não ter ido no aniversário da Ana Flávia, mas tem que ser compensador para você, o teu coração. Eu preciso ser feliz em Lions e essa é uma obrigação de todo leão, de todo associado no movimento. Essa frase não é minha, essa frase é de Augustin Soliva. Houve um tempo em que o Lions era pequeno e o leonismo era grande. Eu fui o último candidato a governador recebido por Augustin Soliva. Ele me recebeu em janeiro e faleceu em maio. Em junho, aliás. E eu fui o último governador do meu distrito a ser recebido pelo Soliva numa tarde em que ficamos conversando sobre os propósitos de Lions. E o Augustin Soliva repetiu essa frase que até hoje eu trago comigo e tenho a obrigação de mudar. Houve um tempo em que o Lions era pequeno, pequenos clubes, pequenas quantidades, pequenos serviços, mas o amor, o companheirismo, a alegria, isso era muito grande. E hoje o leonismo é pequeno, mas o Lions é muito grande. Nós somos 1.400.000 associados no mundo. E muitas vezes dentro do nosso clube não cumprimentamos o nosso companheiro, a nossa companheira. Eu sei que isso não acontece no LC6. Nós nos preocupamos em fazer um trabalho para uma comunidade carente, arrecadar cestas básicas, trazer litros de leite, arrecadar roupas. E não visitamos um companheiro leão do nosso clube que está passando por dificuldades. Vamos inverter isso. Vamos fazer um exercício de inversão, como eu tive que fazer essa semana. Vamos inverter isso daí, porque a gente precisa ser feliz em Lions. Em qualquer coisa que você faça, eu não vou falar que você precisa ser feliz no seu trabalho. Porque o homem ou a mulher que trabalham e não são felizes, meu Deus, tenho dó, porque eles ganham para aquilo. Você precisa ser feliz no leonismo, na sua atividade, no seu clube. E aí vocês podem perguntar, Felicindra, qual é a receita para ser feliz no leonismo? E eu vou falar para você, não sei. Não tem receita para a gente ser feliz no leonismo. Mas tem uma dica, aliás, várias dicas. E essa dica está numa música que eu ouvi há 40 anos atrás. Eu não sei quem é o autor dessa música, mas eu ouvi ela do Padre Zezinho, e eu nunca me esqueci. Se você seguir as dicas dessa música, provavelmente você vai ser feliz em tudo que você faz. É difícil? É. Não pense que vai ser fácil, não. Mas não é impossível. A música era mais ou menos assim. Quem se lembrar, por favor, me ajuda, tá? Um dia uma criança me parou.
uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. Ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia,